Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos. Tarrasque na Bota apresenta O Crime da Século, numa adaptação de Terra Devastada. Parte 5, Verdades Secretas. Jogadores vão preparar fichas difíceis pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Então, e aí galera, me chamo Vitor. Hoje eu vou estar jogando mais uma vez aí com Arthur Celtic, esse cara que tá descobrindo que pode ser que esse jeitão meio inglês dele não faça tanto sucesso no mundo moderno, mas ele não liga muito, ele já esperava isso. E nessa última sessão, assim, né, na sessão de agora, eu tenho menos certezas do que eu tinha antes. As minhas teorias já não são mais tão exatas assim, mas que o Johnny é um babaca, ele é. Olá galera, aqui é o Guga Zatoni, eu estou jogando com o Vox e já tava difícil encontrar um suspeito, agora dois. Eu disse desde o começo, hein, explodir toda a nave de uma vez vai com certeza matar o assassino. Eu sou o Beber Pessoal, criador e narrador de O Crime da Século, essa investigação no futuro solarpunk que era pra ser muito bom e bonito, mas que na verdade esconde, apresenta muito do lado ruim, né, da faceta humana que existe em todo sci-fi, mas poluição não é mais um problema, né? Então sobra tempo suficiente para planejar a morte de um reitor, talvez para 2 pessoas nessa estação agora. E eu espero que agora nessa parte dos finalmente que estamos chegando, os jogadores terminem de investigar a estação, conhecer todos os seus cantos e quem sabe encontram a evidência final. Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. No último episódio, quase não dá pra ignorar o fato do que os jogadores enfim encontraram o corpo do reitor, depois de finalmente ir até as oficinas e desembaraçar a chave de Felipe Samba, da aranha que encontraram abandonada por ele. Conheceram finalmente a professora Eleanor Soul, professora Soul, uma pessoa muito respeitosa que, por conta do seu posicionamento e seus papos, despertou o restante das memórias que faltavam vir a Vox Sonata. E além dela, no último episódio eles também terminaram conhecendo a pessoa responsável pela administração do local, a ex-secretária promovida a vice-reitora e a reitora Daisy Blue. O interesse amoroso de Vox Sonata, não sei muito bem como o Guga quis definir isso, só sei que com a introdução dessas duas ficou muito mais claro que estamos jogando com pessoas inteligentes e não é tão simples descobrir um responsável quanto mais 2. Então vamos para o episódio de hoje. Uma produção RPG Next. Abandonando a reitoria para trás e o corpo do reitor, Vox Sonata, Arthur Celtic, professores promovidos a investigadores,
tendo em vista que o investigador Johnny Folk não era uma pessoa com álibis o suficiente para conduzir essa investigação, olham para trás uma última vez para a reitoria, que era para ser um espaço agradável, tranquilo, um lugar onde o reitor Roberto Tango morava, mas que de alguma forma 2 professores, 2 pessoas dessa estação planejaram, ou uma pessoa só querendo ter bastante garantias, planejou o fim do reitor. Abandonando a reitoria e caminhando para o subsolo da estação, pelos corredores que vocês anteriormente não conseguiram abrir as grades, vocês chegam na porta da manutenção. Mais uma vez, Arthur Celtic abre a mão na frente do sensor e a porta destrava, reconhecendo a chave de Felipe Samba. E alguns passos adiante, vocês já chegam na torre da manutenção e olham lá para baixo os corredores que levam ao fundo e no qual já ecoam os várias hélices que mantêm essa estação rodando. Então, primeiro, a informação de quantas pessoas estiveram, né, na manutenção. Uma vez ativando ali, vocês já ganham 5 yottabytes cada um. Mas vou comprar informação pra caralho. Uma vez também ativando o seu sistema para ler as torres, você aprende algo curioso sobre a manutenção. Pelo menos nos horários cheios, ninguém esteve na manutenção. Eu tô com acesso ao terminal, né? Eu consigo investigar se teve algum acesso nesse terminal? Algum outro acesso? Não, mas o terminal pode lhe dar um mapa ali da região das manutenções, aonde você poderá conferir o que você veio aqui ver, que é se alguém mexeu nos sistemas de oxigenação, os sistemas que mantêm o equilíbrio de ar puro da estação. Você baixa um mapa breve da manutenção, ele é bem simplificado mesmo, ele é bem breve, não é feito para dificultar a leitura, e você percebe o caminho que pode te levar até onde analisar isso. Logo, pegando esse mapa, vocês pulam para dentro dos corredores mais profundos, vem alguns tubos, vem alguns filtros, toda a água da estação precisa ser filtrada por algum lugar e vocês percebem alguns tubos translúcidos com filtros, que é onde essa água passa. Conforme vocês vão andando, as luzes também acendem, o barulho das hélices lá embaixo fica mais intenso, e alguns corredores adiante, vocês chegam numa sala que contém os terminais que de fato regulam o oxigênio, regulam a qualidade do ar da estação. Um gigantesco filtro de ar sentado ali no meio desta sala. Parece que ninguém deu ping de sua posição estando aqui na manutenção. Então, ou a pessoa... Bom, se agora a gente vai descobrir se teve alguma coisa, ou se alguém mexeu no sistema de oxigenação, mas se a pessoa fez isso ou ela fez remotamente, o que eu acho improvável, porque a comunicação aqui na século está toda prejudicada, ou a pessoa veio, fez o trabalho e saiu antes de dar o tempo de 1 hora. Então, se ela entrou rápido, significa que ela não deve ter se atentado a deixar coisas pra trás, ou às vezes ter mexido em algo que não devia, ou ter tido cuidado pra tirar todas as pistas. E dito isso, mestre, eu vou tentar, achar. Vou tentar olhar pro redor e tentar achar alguma coisa que a pessoa pode ter deixado pra trás. Ok, você não quer analisar o filtro central, você quer olhar a sala. Isso, entendeu? Enquanto o Arthur, ele vai analisar o negócio do oxigênio. Isso, eu vou no filtro central. Foi o que eu disse, né? A pessoa muito rápido, ela pode ter esquecido alguma coisa, ou pode ter deixado pegada, sabe? E aí, com o meu analisador de corpo, eu vou tentar potencializar isso, né? Não há nada que o analisador de corpo vai te ajudar aqui. Você tem alguma outra característica que possa te ajudar? Percepção aguçada do comportamento, cara, porque eu falei que a pessoa com pressa quer dizer que ela pode ter deixado alguma coisa pra trás. Isso é uma percepção do comportamento. Mas como isso é uma coisa que a gente tem usado mais pra tua relação com as pessoas, aqui não vai ter tanta utilidade. E conspiracionista? Eu diria ou desconfiado ou conspiracionista. As duas estão fazendo a mesma coisa aqui. Então realmente, tu tá indo pra um dado. A questão é quanto de determinação você vai investir nessa rolagem. Cara, eu vou gastar acho que 2, cara. 3 dados. 3 dados é bom, você já consegue os 2 sucessos aí, padrão. O Arthur só tira 2 sucessos, né? Não importa o que ele... 3 dados, 1 sucesso. Tá ótimo. Cara, 1 sucesso, mas é um sucesso, então. Arthur, você vai até o sistema do filtro e, de fato, ele possui um registro. No final das 2 horas da tarde, mais próximo das 3, foi revertido temporariamente o sistema de oxigênio da reitoria. E não foi remotamente, foi daqui. Ok. A pessoa que entrar aqui
Se ela não der o ping, a aranha também não vai registrar, né? Provável que não. Você percebe o Vox olhando, se abaixando, fazendo uma flexão, olhando por baixo, levantando a cabeça, tocando as paredes. Eu aproveito pra fazer uns exercícios. Tipo assim, quando eu vou abaixar pra ver o que tá embaixo, eu aproveito e faço 1, 2, 3, aí eu volto. Entendeu? Ok. Aí quando eu vou abaixar, eu abaixo. 1, 2, 3. Bom, Professor Vox, tá tudo bem aí? Tudo bem. Estou tentando achar pistas. Você achou alguma coisa? Bom, de fato alguém utilizou da manutenção pra momentaneamente desligar a circulação de ar da reitoria. E eu não consigo ver quem foi, mas isso aconteceu e a pessoa esteve aqui. Ele falando isso, tu volta a dar uma olhada ao redor e com acerto, num canto, você percebe como se tivesse parado ali, tem a bituca de um cigarro. Você vai até o cigarro para coletar ele e percebe que ele tá molhado, se desfazendo. E você dá uma empurrada assim na parede e tu percebe que a parede tá molhada. Você empurra a parede e desliza pro lado e você percebe que existe um filtro de água ali, talvez quebrado uma coisa que tá girando com alguns cigarros ali dentro. Você continua empurrando a parede e revela uma escadaria. Arthur! Enquanto eu tô virando pra ele dele me chamar, eu quero alterar a voz dele por uma voz de uma senhora de idade. Arthur! O que foi? Mas por que a minha voz tá assim? Mas você tá vendo o Vox com voz de velha apontando pro que é literalmente uma passagem secreta. Aham. E cheio de cigarros? Assim, você nota que parte da passagem tem uma tubulação de água, como aquelas que vocês já viram lá atrás, mas parece que esse filtro pegou os cigarros. Ele está filtrando os cigarros. Mas os cigarros, eles estão usados? São os mesmos que você tem. Você olha adiante na tubulação e tem mais uma bituca vindo da direção oposta. Arthur, meu filho, vamos logo! Tá bom, vamos, vovó. Não me chame de vovó. Tenha respeito com os mais velhos. Ai, minhas costas. É uma caminhada rápida, a maior parte dela subindo, mas logo vocês emergem. E aí é interessante porque vocês notam, esse caminho leva vocês a terminarem subindo numa escadaria vertical, mas que ao lado de vocês claramente tem água sendo recolhida para ser filtrada. E vez outra vocês veem outro cigarro descendo. E quando vocês tiram o lacre de cima e emergem, vocês se veem no meio do lago dos jardins. E a alguma distância você percebe a fonte desses cigarros, que é uma Elizabeth cabisbaixa, sentada, não no banco, mas na beirada de uma parte da lagoa, terminando outro cigarro. E vocês veem outro flutuando mais ou menos no meio do caminho entre ela e a parte que vocês acabaram de emergir, que claramente é por onde a água é sugada para ser filtrada na manutenção. Então esses cigarros são bem recentes, são provavelmente os cigarros que vocês deram a ela, e só porque vocês deram esse cigarro pra ela, vocês foram capazes de achar esse caminho. Cara, eu vou olhar pro Arthur. Quantos cigarros você deu pra ela, cara? Eu dei? E como? Eu acho que eu dei metade dos meus maços, né? E como ela fuma tão rápido? Vocês emergem ali e percebem que meio que escondido tem um caminho para passar sem afundar dentro do lago, que leva até uma das passarelas horizontais. A que distância que eu tô dela? Uns 25 metros. Não dá pra eu pegar as informações dela daqui. Bem, se vocês quiserem, vocês podem sair desse buraco e começar a andar na direção dela. Como a gente já tá aqui, eu falo pro Vox, não antes de mudar a voz dele de um adolescente. Sabe aquele adolescente que tá mudando a voz? A voz dele muda. Eu falo, Vox, bom, já que a gente já saiu nos jardins, meu plano era a gente ir em direção aos dormitórios pra ver se a gente encontrava mais alguma dica do Flip Samba. Mas já que a gente já tá aqui, você quer investigar mais alguma coisa com a Beth? Ou se a gente chegar mais perto dela, eu até consigo ver onde ela esteve em cada hora. Isso é só uma desculpa pra você ver. Aí ele dá com a mão assim. Pra ver ela. Aê, minha voz tá normal. Hã? Esquece. Vamos lá ver a Elizabeth? Até agora, a gente não viu ninguém que esteve nos jardins, né? Tirando ela. Vocês
se aproxima um pouco dela, o suficiente para você conseguir o link até a aranha dela e bater que ao meio-dia ela estava no monitoramento, a 1h ela estava nos bares, confirmando que ela almoçou com também Eleanor Soul, às 14 horas no Hortocampo, meio que confirmando a história de Marks Country que os dois saíram para caminhar. Às 13 horas ela tem um ping na vizinhança, às 16 horas nos jardins e às 17 também. Hortocampo, vizinhança e jardins, tá. A torre da vizinhança é bem lá no meio, né? Sim, sim. Exato, parece muito improvável que ela teria saído da vizinhança, batido na manutenção e depois ido para os jardins pela passagem secreta. Indo para mais próximo dela, vocês também chegam até a torre e confirmam que entre meio-dia e 1h não havia ninguém nos jardins. Às 2 horas da tarde havia 2 pessoas nos jardins. Às 15 horas havia 3 pessoas nos jardins. Às 16 horas, 1 pessoa no jardim e às 17 horas, 1 pessoa nos jardins. Às 2 horas tinha quantas, gente? Às 2 horas tinha 2 pessoas, às 15 horas 3 e às 16 às 17 uma só. Eu olho pro Arthur. Arthur, foi às 2 horas, né, que o sistema marcou que teve um desligamento do oxigênio, né? Isso. Então, às 2 horas, aqui também tinha 2 pessoas. Será que essa outra pessoa é a que desligou a manutenção? Exatamente. Ele fica assustado. Vamos perguntar pra Elizabeth, então, sobre esse culpado. Vamos. Vocês se aproximam dela, ela nota vocês se aproximando, ela termina o último cigarro e arremessa na direção da água, bem porcamente. E o que os dois querem de volta aqui? Decidiram comprar algo? Aí eu dou um tapa nas costas do... Não um tapa, mas eu dou uma empurrada pro Arthur falar, sabe? Você pode ver que a voz dele não tá muito normal. Ok, faz sentido. Ainda. A voz dele nunca foi normal. Você tá com a voz meio seca. Você não... Eu vou apontando assim pras bitucas no água. Você não acha que fumou demais? Eu estou começando a ficar ansiosa e ociosa. Entendi. Você quer que a gente traga outra coisa que não sejam cigarros? Eu tô quase terminando o meu segundo maço, então você poderia trazer mais cigarros? Não. Ou resolver isso aqui de uma vez pra gente voltar ao que a gente tem que fazer enquanto todo mundo não vira gelo? Bom, sobre isso, você viu alguém quando tava se dirigindo aos jardins? Que já estava aqui, quando você chegou? Você diz aqui? Bem, Mike e Hugo estavam aqui quando eu cheguei. Na verdade, eu cheguei e tava só o Mike. Aí o Hugo apareceu, disse que tinha ido em algum lugar, acho que é o banheiro. E aí depois os dois foram embora. O que Mike fez? Não sabemos ainda, mas por que? Você tem alguma desconfiança dele? Desconfianças eu tenho de todo mundo, né? Mas evidências eu só tenho pra quem me paga. Ah, tá bom. Tá bom, Elizabeth. Tome esse maço de cigarro. E taca. Meu Deus, eu arrumo a voz do Vox. Ela pega o maço. Vocês sabem que Mike tá morrendo, né? Morrendo? Como assim? Morrendo no nível tomar drogas pra diminuir a dor morrendo. E o capacete não é um capacete pra filtrar o ar por conta do que quer que tenha acontecido com ele e aqueles alunos. Mas de fato ele não tem mais organismo suficiente pra suportar uma bactéria ou um vírus. Esse é o nível de Mike está morrendo. Mas você viu ele então aqui quando você veio, certo? Sim, por isso me perguntei se ele não estava fazendo alguma coisa. Um homem que está próximo da morte pode não ter mais muito o que perder. Deixa eu te perguntar, Elizabeth. Você cobra quanto por cada informação mesmo? Bem, agora que a de Mike Metallic já está na mão de você, diga a pessoa e eu digo o meu preço. 5 yortabytes. Na verdade, 10 yortabytes por 2 informações. Sobre quem? Sobre Daisy e sobre Johnny. Daisy e Johnny. Ele transfere os 10. Arthur vê o Vox fazendo o movimento de jogar o espaço em nuvem na direção dela. Ela se levanta, fica de pé. Vamos lá então, a fofoca já vai começar. O seu desafeto, Arthur, quer mais autonomia para os profissionais de segurança, porque hoje em dia o principal trabalho deles é manter a garotada na linha, né?
Ou seja, quando não tem mais alunos, os funcionários de Johnny Folk também são mandados de volta para as cidades lá embaixo. Bem, e o Johnny tem feito bastante. Enfim, ele tem apresentado bons pontos para os seus funcionários de segurança também passarem a serem criogenados e mantidos na estação. Mais ou menos esse é o interesse dele, ter o seu próprio exército particular o tempo todo. Agora, para o que? Eis a questão. O que vocês sabem? O que vocês não sabem sobre Daisy? Digamos que nada. Vocês sabem que ela não pode assumir nenhuma vaga na reitoria, não é? Ai, quem que tinha falado isso pra gente já? Daisy cometeu um pequeno plágio acadêmico, nas palavras dela, e pelo menos foi a descrição do crime dela na solicitação que ela fez há 5 anos atrás para ter o erro expurgado, para de fato ela voltar a concorrer a vagas. Mas o vice-reitor anulou o pedido. Achou talvez que fosse muito cedo e que Daisy ainda não aprendeu sua lição. Isso vocês terão que perguntar ao Felipe Samba. Mas ela não pode assumir vagas, não pode assumir nem como vice-reitor e nem como reitor. E você sabe dizer por que ela queria alguma dessas vagas? Não sei. Mas se ela não quisesse, ela não teria feito a solicitação. E no final, todos nós sabemos que ela gostou de assumir a posição de liderança. Às vezes foi algo que ela queria mesmo. Que é algo que ela não sabia que acabou de descobrir, né? Que a Beth não sabia e acabou de descobrir. Ela talvez faça uma anotação mental do que vocês estão falando. Eu acredito que não será a última vez que nós nos veremos e dessa vez eu nem digo com segundas intenções, Beth. Mas ainda tem alguns locais para nós irmos e provavelmente voltaremos aqui para confirmar algumas de nossas suspeitas com suas fofocas, como você disse. Bem, não são só fofocas. Eu tenho como apoiar cada uma das minhas afirmações. Perfeito. Bom, vamos, Vox. Vamos, até mais, Elizabeth. Vou ver se pego um pouco mais de cigarros pra você. Ou um pouco mais de cor, vocês estão bem pálidos. Você já viu, né? A gente acabou de sair da criogenia não faz tantas horas. Acontece. Pegando o caminho que fazem na memória de vocês, talvez um mês que vocês não pegaram ali de dentro dos jardins, agora que a confusão vai e a percepção de vocês dos dias que passaram congelados é nula, então é como se fizesse apenas um dia que vocês foram julgados e agora estão vocês aqui capturando evidências para julgar alguém. Vocês chegam, enfim, no que parecem ser os edifícios. Vocês olham ao horizonte várias conexões feitas por 2 prédios, parecendo várias passarelas, vários módulos que talvez fossem um apartamento para cada funcionário, e no centro, o que parece ser um riacho que corre, com aqueles veículos esféricos podem correr, como se fosse um grande gramado em cada lado desse rio artificial. Um espaço bom de convivência para todos que deveriam habitar aquele local. Basicamente talvez o ponto mais novo da estação. Vocês percebem o quão moderno é o design, o quão no formato de colmeia, embora nenhum de vocês dois trabalhem o suficiente com animais para entender quais são as vantagens de desenvolver algo nesse estilo. E observando a distância, vocês ainda não identificam nenhuma torre aqui nos edifícios, mas veem movimento nos andares superiores. Vox, você viu um movimento por ali? Eu vi, mas não consegui identificar quem era. Que tal irmos ver? Vamos então. Vocês sobem escadarias, porque nenhum dos dois recusa um pouco de exercício, até o patamar onde vocês juram ter visto algum movimento. E ao subir essas escadas, vocês encontram a torre dos edifícios. Nos edifícios, uma vez que você faz a leitura, hoje apenas às 16 horas e às 17 havia uma pessoa aqui de cada vez. O resto do dia não houve ninguém por aqui, até porque não há funcionários agora no momento, na estação, uma vez que foram devolvidos para suas casas, diferente do que aprenderam que era a intenção do Johnny Folk. E uma vez subindo o último patamar, vocês veem um senhor barbudo, com olhos claros e aquela testa já grande, né, que recuou bastante o cabelo para trás da cabeça.
Aparentemente, ele estava mexendo no que parece ser a painel de leitura de uma desses nódulos onde deve haver um apartamento de funcionário. Olha só, Arthur. Parece que é o seu antigo professor. Ou parceiro de trabalho. E vocês reconhecem o Guave discretamente tentando mexer em um terminal, mas sem muito sucesso. Ele toma um susto quando vem. Senhores, professores, filósofos da Universidade da Terra. Professor Hugo, tendo algum problema aí? Esta porta se recusa a se abrir, mas como todas as outras, em algum momento ela cederá à minha vontade. Perdão, mas como assim a todas as outras? Você... Bom, aqui é o local de moradia dos funcionários. E por que você deseja entrar na casa de um deles? Bem, eu não deveria ter de responder a homens que já foram julgados por conspirar contra a magnífica estação. Basta dizer que há algo maligno acontecendo aqui, e eu sei que sou o único homem capaz de chegar ao fundo disso. Puta, velho, o cara lelê da cuca. Tá, enquanto eu converso com ele, eu quero ver se eu consigo acessar onde ele esteve. Você lê as informações, a distância das informações do relógio Guave. Você sabe que hoje, entre meio-dia e 1 da tarde, ele esteve no setor de monitoramento. Às 14 e às 15 horas, nos jardins. Às 16 horas, de volta ao monitoramento. E às 17 nos edifícios. E que hora que foi dado o toque de recolher mesmo? Que eu acho que eu te perguntei umas 3 vezes, esqueci. É o último horário sempre. No último horário, a partir do último horário, eles ficaram no mesmo lugar onde eles já estavam. Às 17? Às 17. Certo. Que tipo de coisa maligna, professor? Bem, qual é a sua posição sobre a sustentabilidade da estação hoje, professor Arthur Celtic? Eu entendo que, especialmente para as IAs aqui da nave, estão sendo dadas muitas liberdades, se é que me pode dizer. Eu acredito que os humanos devem ter a responsabilidade com os seus próprios atos, portanto, tornar este lugar completamente sustentável vai acabar deixando as pessoas aqui muito relaxadas com suas responsabilidades. Então eu não sei se posso dizer que sou muito fã da ideia. Ainda é um questionador, então? De fato. Bem, não posso dividir com um questionador. E você, Vox, já mudou de opinião? Ou ainda o corpo é mais importante do que o coletivo? Olha, meu companheiro, se você me permite lhe chamar de companheiro, eu acredito que essa nave é essencial pro desenvolvimento, sim, da Terra. Então, eu acredito muito em que nós façamos tudo isso não apenas para o bem da nave, mas para o bem da Terra também. Deveria ser assim, mas os professores se afastaram dessa missão. Estão mais preocupados em a sustentabilidade da estação do que do planeta lá embaixo. E o que você diz a respeito disso? Isso é uma blasfêmia? Não foi por isso que concordamos em construir esse lugar. Então você me diz que é contra um certo movimento que estão fazendo nessa nave. Se é o movimento que nos referimos, a minha intenção é provar que a sua intenção é maligna e apenas tornar as pessoas daqui mais preguiçosas e incapazes de entender as necessidades do planeta lá embaixo. Olha só, então parece que temos uma conexão aqui, porque eu também não concordo com isso e acredito que nós somos contra certas pessoas, correto? Esse apartamento aqui é de um dos funcionários dela. Dela quem? Da professora Eleanor. Eu acredito que ele tenha concluído os projetos. E se colocarmos em nossas mãos, poderemos destruí-los para sempre. Destruir quem? Você sabe. É o que estávamos falando. Beleza. Eu falo que entendo. Estou conspirando contra um amigo meu fanático. Estou entendendo esse fanático. Estou tentando conspirar com ele. Bom, então... Agora, se isso é o bem da estação, caberá nós, homens, mortais, julgarmos? Ou deixaremos para nossa história? Então, o que você acha, meu amigo, de nós invadirmos juntos esse apartamento e tentarmos tirar essas informações? A não ser que os seus implantes
Tem alguns pistões automáticos, eu não vejo você levantando fácil essa porta. A não ser que o seu almofadinha de companhia queira ajudar decriptando esse painel. Antes disso, eu sinto que você evitou me responder a pergunta que fiz. Ele vai ajudar ou não, Vox? Ele vai sim, não se preocupe. Mudaremos o pensamento desse garoto. Ele com certeza será muito útil. Aí eu dou aquela olhada pro Arthur, tipo, ajuda, vai, colabora, cara, porque tá difícil pra mim. Eu dou um suspiro. Veja bem, tudo bem. Deixe que eu cuido desse acesso. Afinal, é um processo muito complexo, professor Hugo. Poderia se afastar, por favor? Ele se afasta. Você nota que as roupas dele são bem modernas, são de fibras, claramente a roupa padrão que era esperada que os professores da estação usassem. Uma roupa bem futurista, mas que corresponde com os designs dos ambientes onde vocês estão. Tá explicado por que ele me odeia, então. Nem a roupa eu... Cara, antes do Arthur ele fazer isso, eu vou dar uma olhada na aparência geral do Hugo Wave e vou tentar ver, cara, se na aparência dele eu vejo algum desleixo de alguém que tava andando muito pelos lugares e meio que correndo, sabe? Tipo isso. Se eu vejo a roupa dele tá suja, se ele tá todo descabelado. Olhando pra ele, você imagina que nas últimas horas, se ele de fato tá fazendo o que ele tá fazendo, que é passar de apartamento em apartamento, ele teria tempo em qualquer apartamento de pentear o cabelo ou se ajeitar. Ele parece bem trajado, bem arrumado e não cansado nem suado, mas já passou horas que ele já tá aqui, né? Arthur, ao se aproximar, você vê ali a parte de baixo do painel aberta, alguns fios soltos. Claramente o Hugo estava tentando fazer isso à moda antiga, sabe? Conectando o cabo certo pra destravar a porta. Ok, eu quero fingir que tô fazendo uma coisa completamente maluca e tal e usar a senha mestra do Felipe. Meio que você vai ter que fazer uma coisa maluca que é arrumar o estrago que ele causou pra poder fazer a sua aranha, Celeia. Mas nesse tempo o Vox e o Hugo podem conversar. Só que eu quero tentar fazer isso meio que furtivamente, assim, ele vê que eu tô com a senha mestra. Ele não olha pra você quase quando o Vox tá ali. Eu vou perceber isso e vou tentar chamar a atenção dele, né? Não se preocupe, meu amigo. Esse garoto, ele com certeza vai conseguir abrir isso. Mas me diga, qual é o seu plano quando entrar nesse apartamento? Bem, esse é mais um apartamento dos funcionários da professora Soul. Se nos outros eu ainda não encontrei o projeto final, nesse com certeza eu vou encontrar. E no que eu poderia te ajudar? Uma vez que tivermos isso, se você está podendo andar pela estação livremente, seja lá por qual motivo essa estação esteja em lockdown, você pode, para você abriria uma exceção e não destruiria os documentos, em prol de levar eles adiante e garantir que seus responsáveis sofram as consequências. Embora me doa ter que levar professores à justiça, é o certo a ser feito. Você entenderia. O Vox, ele coloca as mãos no ombro dele, olha pros olhos dele e fala: Sim, meu amigo. Tudo pelo bem da Terra e da nave. Não podemos deixar que isso aconteça. Arthur, você arruma rapidamente ali e pode abrir a qualquer momento a porta. Ok. Eu queria de alguma forma abrir, passar e fechar de novo atrás só depois que, só eu tenha entrado. Certo, como a porta menor, não a porta grande, fica do seu lado, você pode abrir, pular pra dentro e fechar. Quase sem dificuldade nenhuma. Os outros dois professores estão mais perto do passeio. Ok. Eu vou fazer isso e quando eu tô lá dentro eu vou gritar: Oh não! Fui fechado aqui dentro, deve ter algum tipo de armadilha dentro dessa porta. Não se preocupe que logo eu... O professor Hugo te escuta. Ele vai até a porta, dá uns socos, umas porradas. Tome cuidado, se isso aqui foi criado pela professora Soul, pode ter qualquer tipo de armadilha. Ela é uma mestre na criação de espaços como esse. É o lugar certo, eu tenho certeza disso. Tome cuidado, garoto, investigue bem. E aí ele olha pro Vox assim como se o garoto vai morrer, né? O Vox, ele olha assustado assim. Na cabeça dele, ele tinha falado, ele tinha pensado: Isso aí, Arthur, você conseguiu, você é inteligente. Aí quando ele fala isso, fudeu. Vou perder meu amigo. Arthur, você olha pra dentro, é um apartamento padrão de funcionário. Você já confraternizou com funcionários antes, você já viu o apartamento.
outros como esse, bem arrumado, o que deve fazer sentido porque o funcionário já não habita mais ali esse local. Mas ainda existe uma mesa no parte central dessa sala, há uma porta que leva a um quarto e uma outra porta que leva a um banheiro, e a cozinha é integrada com esse ambiente, embora geralmente os funcionários não almocem na própria casa, eles têm espaços de convivência bem mais interessantes. O único lugar que pode ainda armazenar coisas é a mesa ali, que pode ter algum tipo de terminal. Ok, então vamos pra mesa. Vou procurar por esses documentos aí da... Uma vez que você chega até a mesa, abre um espaço de entrar credenciais. Você vai quase começar a digitar quando você se lembra o que você tem na sua mão. E você usa a chave do Felipe Samba no lugar das credenciais e passa. O Felipe Samba não tinha só como acessar os lugares. Aparentemente a chave dele vale para as credenciais. O que te faz pensar por que ele precisaria de uma requisição para saber o que aconteceu com as pessoas. E você começa a ver ali, de fato, o apartamento de um dos funcionários da professora Eleanor, e que estava também, não só isso, mas era o responsável pelo projeto, pela projeção também do setor de embrionagem. E uma vez confirmando isso, e uma vez olhando os arquivos ali disponíveis, você vê que a equipe de fato terminou o setor de embrionagem há 2 semanas atrás. E eu consigo copiar esses documentos pra mim? Você pega os arquivos e agora você tem o projeto do setor da embrionagem como uma evidência. Certo. Eu gostaria de apagar esse documento do terminal. Você apaga ali. Você também pode apagar os registros apontando que isso ali foi concebido ali algum dia. Ok. Você o faz e não há mais traços de que esse projeto estava ali. Do lado de fora, Vox e Hugo. Eu olho assim, tipo, quando ele fala aquilo, né, da Eleanor, eu olho pra ele e falo: Mas por que a Eleanor colocaria armadilhas nesse apartamento? Para proteger o seu projeto. Nunca se sabe o que os infiéis são capazes. Bom, aí ele olha pro lado assim: já que agora estamos entre irmãos e não temos mais aquele almofadinho ou outra pessoa pra tentar nos julgar ou falar que somos loucos, me diz, agora não precisamos mais falar em código. A gente sabe que estávamos falando do projeto da embrionagem, correto? A Eleanor, ela não era contra esse projeto? As motivações que a professora tem contra esse projeto ainda são simplistas e fúteis. A visão dela é limitada. E qual que seria o plano que você teria para essa nave, para que possamos resolver esses problemas? O reitor e o vice-reitor precisariam assumir as responsabilidades de monitoria que eles vêm se negando a fazer há tantos anos. E só assim saberemos o que o planeta de fato precisa. Não há como nós imaginarmos ou tomarmos decisão sem antes estarmos bem informados. Mas você tá brincando que eles não davam as informações que você precisava, mesmo você sendo professor da sustentabilidade. Eu continuo trabalhando e me dedicando todos os meus dias ao monitoramento. Mas eu ainda sou só um homem. Nós precisaríamos que todos estivessem comprometidos com isso. O que não acontece há séculos. Por conta disso daqui. Você sabe por que a gente deu o nome de Século Centauri? Você se lembra, Vox? Quando vocês criaram a Século Centauri, ela era um projeto para durar 1 século só. Era uma estação que ia durar 1 século. Apenas 1. Vocês devem, pela quantidade de desfragmentações e coisas, vocês já devem estar se aproximando dos 600 anos da estação. Essa estação era para levar apenas 1 século de nossas vidas. 1 século dedicado à observação. E mais 1 século se vai, e mais 1 século entra, e nada do objetivo primário será alcançado. E o que eles queriam chegar depois desse século? Depois desses 100 anos? Bem, uma vez que a estação tivesse o seu uso encerrado, as informações seriam devolvidas a todos da Terra. Mas mesmo você sendo professor responsável pela sustentabilidade, você não tem nenhuma informação lá de fora? Há informações que nós temos. Registro de chuvas, temperaturas. Mas o realmente importante é saber que tipo de grãos as pessoas estão criando, que tipo de animais eles têm. Isso, a segurança da estação não permite que vamos lá até o povo lá embaixo coletar. Quão benéficos conseguiremos ser a esse planeta se nós não sabemos nas mãos de quem nós vamos entregá-lo depois? Quais são seus planos? E no dia que a embrionagem entrar em ação, então,
Nós nunca mais precisaremos descer lá embaixo. Isso é certo? Com certeza não. Eles não se preocupam com o bem-estar dos outros, apenas com o bem-estar deles mesmos. Eles esqueceram a diretriz, o motivo que estamos flutuando aqui em cima. E nisso a porta se abre. O Arthur sai. É tipo, você vem, você chega e eu tô falando assim pra ele, né? Depois de resposta disso. Com certeza. Eles pensam que isso é questão apenas de sobrevivência e não de sustentar o planeta. Péssimo, péssimo, péssimo. Ah, Arthur! Sobrevivência, nós somos... Arthur. Você pensa quase dizer, nós somos reis aqui em cima, não sabemos como as pessoas estão lá embaixo. Esse discurso, que ao interagir com o Hugo, você já se lembra que você já foi submetido a esse discurso dele várias e várias vezes. Ele é de fato um pregador da Século Centauri. Eu olho assim pro Arthur. Graças a Deus você chegou, meu amigo. Acho que não era alguma armadilha. Eu acho que deve ter sido algum problema com a porta. Graças a como você mexeu na parte mecânica dela, deve ter dado algum problema mecânico. Engraçado que funcionou para as outras portas. Mas, bom, pode ter sido um erro meu também quando eu tentei restaurar todos os fios em seu lugar. Mas, bem, eu investiguei e, infelizmente, não encontrei nada. Para o próximo apartamento, então nós vamos. Ele puxa um holograma na frente dele e você vê que tem uma lista que ele tá riscando de nomes. Meu Deus. Quantos vocês já passou? Quantos apartamentos você já passou, professor? Ele fecha a mão antes que você possa ver a lista inteira. Há coisas que apenas nós, que sabemos a importância da diretriz original, precisamos nos preocupar, professor. Senhor Hugo, o que você acha de, enquanto você continua procurando esses documentos, eu e o Arthur, como a gente pode caminhar livremente, nós não façamos um trabalho duplo e possamos ajudar você de outro modo? O que você nos recomenda fazer? Como nós podemos ser útil para você fora desse recinto? Seria bom ter outros professores preocupados com isso, mas enquanto a defragmentação não terminar, há pouco que podemos fazer de fato. O meu medo do setor de... Ele faz assim, né? Ele dá um gesto com a cabeça, tipo, o Arthur tá aqui, eu não posso falar o que é. É acordarmos depois de outra defragmentação e darmos de cara com um setor novo na estação, como tantas outras vezes já me aconteceu. Façamos o seguinte, então, Hugo. Eu irei conversar com a dona do... projeto, sim. Isso. E qualquer coisa eu retorno com informações. Às vezes, ela sabe. Uma confissão gravada seria também o suficiente. Isso, ou também informações sobre esse projeto. Às vezes pode estar com ela também. Ela não seria tão descuidada. Às vezes o maior esconderijo é perto do seu inimigo, meu caro. Não tenho inimigos aqui, professor, se é isso que você insinua. Não, eu quis dizer que às vezes o melhor esconderijo é aquele onde as pessoas acham que está, porque elas não vão procurar lá. E tipo, tu vê uma cara de triste assim dele, tipo, como se o teu brilho tivesse apagado, como se você tivesse ficando senil por conta da idade. Eu entendo, Vox. Cuide dele, rapaz. Ele fala pro Arthur e... Bom, então voltaremos com mais informações, qualquer coisa. Bom trabalho aí, Hugo. E ele volta a mexer naquele mesmo terminal que ele tava mexendo antes, claramente não confiando na investigação do Arthur. Cara, nisso que eu viro a cabeça, tipo, eu tô feliz assim, adeus, quando eu viro, meu Deus, o que eu estou fazendo? Socorro! E aí eu puxo o Arthur, vamos sair daqui logo. Mas por que você parecia tão bem com... Você não estava gostando da companhia do professor Hugo? Ele é louco. Tudo bem que eu tenho minhas teorias conspiracionistas e eu, de certa forma, compadeça com o que ele acredita. Mas ele é um pouco radical demais. Quando um conspiracionista tem dó. Cara, eu sou tão conspiracionista que eu conspiraciono com a própria conspiração dele, entendeu? Entendi. Bom, vamos pro próximo local, então? Vocês estão seguindo rumo aos dormitórios. A próxima zona que vocês vão passar são os monitores.
Certo. No meio do caminho eu vou falando quando a gente tá uma distância maior do professor Hugo. Por incrível que pareça, o professor Hugo estava certo. Eu sabia que você faria isso, meu caro. Quando você fechou a porta, eu saquei na hora porque eu tinha certeza que você iria utilizar o sistema aranha do Felipe. Então, eu desconfiei mesmo que você iria procurar por conta própria. Bom trabalho. E aí ele coloca a mão assim, tipo um hi-fi. Eu agradeço a parabenização, mas na verdade eu estou até, de certa forma, assustado. Eu não imaginei que o sistema do professor Felipe tivesse acesso a terminais dos funcionários. Não parece meio demais? Isso não é estranho, Arthur. O Felipe ter todas essas chaves e o próprio reitor não ter. E Arthur, antes da gente sair dessa vizinhança, desses edifícios, te fazer uma pergunta. Onde que é a casa do Felipe? Na vizinhança. Será que se nós formos lá não conseguiremos achar informações úteis? Eu ainda acho que talvez nós encontremos alguma outra pista do professor Felipe nos dormitórios. Vocês saem dos edifícios, acompanhando aquele pequeno riacho. Há 2 grandes jardins correndo em paralelo, e no centro, onde esse riacho termina, há o que parece ser uma gigantesca estação, o que lembra uma estação de trem vitoriana, mas com características modernas ainda na sua arquitetura. Vocês entram por uma das portas laterais dessa estação e vocês percebem hologramas se acendendo, desenhos diferentes do planeta, diferentes análises em tempo real, e vocês estão na enorme estação que é o setor de monitores. Há diversos caminhos, ao que parece ser diferentes setores, equivalentes a fábricas mesmo. Aqui é onde, de fato, todos da estação deveriam trabalhar. Então, o tamanho da estação, o quão magnânima ela é, até o design tendendo a uma estética mais inglesa, vitoriana, agrada bastante o Arthur, que lembra que esse era um dos lugares favoritos dele, embora de fato ele não tinha muito trabalho o que fazer aqui, do que às vezes instalar um sistema novo, criar um programa novo para agendar análises dinâmicas. Mas é bom estar aqui, pena que é tão vazio. Vocês dão uma olhada para as outras portas. Aquele rio rapidamente vai para uma parte do subsolo da estação, onde provavelmente devem ficar outros veículos, ou os veículos agora devem estar todos na frota que fica justamente ao lado daqui. Claramente o desenho da estação foi feito para que esse aqui fosse um ponto frequente das pessoas estarem. E o que você recomenda nós fazermos aqui? Bom, se não encontrarmos o Felipe Samba, dar uma andada pra ver o que nós achamos. Você deve estar contente nesse lugar, né, Arthur? Sim. A estética dele me agrada bastante, devo dizer. Bom, então vamos dar um passeio. Vocês vão falando isso até o centro, onde existe um grande relógio e uma antiquada máquina de ponto, que é como se fosse a carenagem que desfaça a torre desse lugar. E vocês acionam a torre do monitoramento, desbloqueando a informação de quantas pessoas estavam aqui em cada momento do dia. Meio-dia havia 2 pessoas no monitoramento, 1 da tarde 2 pessoas, às 2 horas ninguém, às 15 horas ninguém, às 16 horas 1 pessoa, que vocês sabem que o Wave voltou ao monitoramento, e a partir das 17 horas mais ninguém. Não há ninguém no monitoramento agora. Arthur, você tem alguma ideia do que o Hugo veio fazer no monitoramento? Bom, de acordo com ele, o seu trabalho. Bom, acho que se nós encontrarmos o lugar onde ele foi, seja o lugar mais adequado. Bem, vocês começam a andar por ali, procurando qualquer trabalho inacabado, então. Olhando através das portas e as diferentes setores, vocês observam que existe um setor de fábrica de reciclagem da estação, em que das esteiras há uma caixa lá, esquecida, abandonada. Tem cara de trabalho inacabado. Ok. Bora ver de qual que é. Vocês entram ali no setor e dentro da caixa, uma vez os dois se aproximando e abrindo, vocês notam que existem alguns itens dentro dela. Claramente estavam destinados à reciclagem, mas ou alguém foi interrompido ou foi deixado ali para mais tarde. De qualquer forma, as máquinas não foram acionadas. Dentro da caixa, vocês percebem há 3 itens ali. Há o que parece ser um motor
Na verdade, vocês conheceriam mais como um gerador de CO2, né? Um motor antigo, que vocês identificam, se abrirem a aranha de vocês, como um modelo antigo de motores de motocicletas, de motos, um veículo do passado. Há um capacete antigo e uma jaqueta feita de um pseudo-couro. Quando vocês puxam a jaqueta, vocês percebem que dentro da jaqueta, embrulhado assim, num dos bolsos, há uma foto de Mike e Mark juntos, de Mike Metallic e Mark Country. Pô, mas o negócio foi há 15 anos e tá indo pra reciclagem, tipo, agora? Ou simplesmente ninguém fez nada de reciclagem? O Arthur pode ser o Mike ou o próprio ex-marido dele, né? Que veio aqui pra deixar essa caixa de reciclagem. Bom, você acha legal a gente pegar e levar de volta? Sim. Bom, vou registrar então e vou pegar essa foto dos dois. Aí ele pega e guarda. Mas só uma pergunta, esse capacete, essa jaqueta, elas estão muito amarrotadas, elas estão com cinzas, elas estão com alguma coisa ou elas estão limpas? São velhas, foram usadas frequentemente. A única pessoa que sabe que usa jaquetas assim na estação é o próprio Mike, e é um capacete similar aos que ele usa, embora não tenha dentro do capacete o sistema de filtragem que ele precisa. Vox, Diga. tá na hora de começar a aceitar que provavelmente o Mike é um dos culpados. Só não entendo por que ele estaria tão apto a contar isso. Pode ter algum caroço nessa história. Bom, vamos descobrir então. Continuaremos o nosso percurso até chegarmos no bar. Próximo lugar é a frota, é isso? Vocês continuam no rumo aos dormitórios, abandonando a beleza da estação. Eu queria muito estar com a minha boina pra tampar minhas lágrimas. O Arthur aí fica com o chapéuzinho dele. Tchau. Vocês observam ao longe o que parecem ser grandes troncos de árvore crescendo, mas que vocês sabem que é apenas uma capa orgânica feita para esconder as torres que servem para sinalizar os drones que buscam as pessoas e levam elas de volta às suas cidades antigas, e a primeira sinal da zona da frota quando vocês se encaminham naquela direção. Vocês percebem que existe agora de fato uma estrada onde alguns veículos de roda devem se mover daqui até o Hortocampo, toda ela feita em hexágonos que vocês supõem que devem capturar a energia do sol para manter a estação funcionando. Ao horizonte, vocês veem o fim da estação, a beirada da estação. E o vento aqui é intenso, porque essa área é totalmente descoberta. Se vocês estivessem voando talvez em um ponto mais alto, vocês teriam que usar máscaras para estar aqui, mas é um ponto agradável. E ao longe, bem distante, vocês veem um ponto no horizonte, o sol indo embora e a noite chegando, conforme o sol ganha a sua corrida contra a estação. Então a gente vai pra torre, né, primeiro pra ver se alguém esteve aqui. O que, em teoria, é pra ser improvável, né? Nas últimas 6 horas, uma pessoa esteve na frota ao meio-dia e mais ninguém o dia todo. Esse lugar serve pra quê mesmo? É o ponto que partem os veículos, tanto os drones que fazem manutenção e criam setores novos, quanto os veículos voadores que levam e trazem os alunos e os funcionários. Vocês veem alguns desses veículos, inclusive, parados ali, desligados, sem função. Arthur, vamos tentar achar alguma pista nesses veículos? Bom, e eu tô pensando que andar de veículo é melhor do que andar a pé também. Será que a gente pode usar um desses? Quando vocês se aproximam de um desses veículos, afora os maiores que vão ter o manifesto deles, vocês notam que todos eles já foram desativados por Danny D. Filho da puta, velho. Talvez o papel dele nesse final foi desativar esses veículos, tanto os menores quanto os maiores. Afinal de contas, não vai mais ter ninguém habitando a estação e necessitando de um grande fluxo de comida. Arthur, será que você conseguiria acessar o caminho, o percurso que essas naves fizeram? Porque elas vão pro Hortocampo, não vão? Será que teve alguém que utilizou ela? Meio-dia? Talvez, né? Isso. Porque ele estava aqui meio-dia, não estava mais. Às vezes ele pode ter utilizado essa nave e ter ido pro Hortocampo. Tá, vamos fazer isso. A gente já bateu na torre, né? Então a gente pode pegar os Yottabytes, né? Sim, com certeza.
Tem bastante veículos ali para conferir, se vocês estão fazendo isso individualmente. Afora os veículos pequenos, há os veículos grandes, mas vocês começam a um ir andando e abrindo o holograma e checando o manifesto. Quase no final da frota, aliás, o último veículo de uma linha, vocês notam que é o único de todos ali que foi de fato ainda utilizado. E sim, ele veio hoje, ao meio-dia, pra cá do Hortocampo. Eu consigo achar algum vestígio dentro dele, alguma coisa? E se ele veio do Hortocampo... Calma, esses são os drones ou os veículos de rodas? São esses veículos com rodas, mas nada impede de um veículo do Hortocampo vir alguém montado em cima. Mas eu acho alguma coisa então, dentro dele, algum vestígio? Eu diria que... O que você está procurando? Estou procurando sinais de qualquer coisa que não seja do veículo. Ou que pode ser digital, pode ser fio de cabelo, pode ser qualquer coisa. Fio de cabelo principalmente, que é algo que a pessoa nunca sabe quando deixa, porque cai em todo canto. Fio de cabelo cai em todo canto. Tá, se a gente achou esse veículo, esse manifesto aí, eu queria saber se eu consigo ver, porque ele tem que ser ativado, certo? Sim, e só uma pessoa aparentemente estava ativando e desativando esses veículos. O Danny J? Que foi responsabilizada por isso, sim, o Danny J. Aparentemente foi o trabalho dele terminar de desativar a frota. Mesmo esse, quem ativou hoje, eu consigo ver? É quase desnecessário de conferir, porque se esse era o trabalho dele e tinha uma pessoa aqui na frota ao meio-dia, basta saber quem era essa pessoa. O Vox não perde tempo e se joga pra dentro da parte da caçamba do veículo e começa a futucar lá com ele. De fato, você tira cabelos, coisas assim. Vocês dão uma olhada ao redor, vocês estão bem próximos da beirada. Se algo foi trazido com esse veículo pra cá, a pessoa não teria muito problema em pôr em cima do ombro e arremessar da beirada. Puta que pariu. Cara, eu vou olhar no precipício ali, bicho. Ok. Você diria que o Vox tem medo de altura? Não. Ok. O Vox, com todo o seu controle emocional, começa a andar na direção da beirada. Vox? Professor? Vox? O Vox dá uma respirada, olha pra baixo e olha lá embaixo, nas grades da hélice, um corpo. Aí eu saio assim. Arthur, parece que tem um corpo na hélice ali, nas grades da hélice. Será que você poderia... Não, acho que você não conseguiria. Eu não vou chegar perto dessa borda nem que me paguem, Vox. Ok, você deita com a barriga assim, estica a cabeça e estica a mão e começa a ativar o analisador de corpo pra ler quem é que está lá embaixo. Meu Deus, eu vou deitar atrás dele e segurar os pés assim, sabe? Então logo a análise começa a vir, você descobre que a pessoa está morta há 5 dias. Puta que pariu, o Danny J matou o Felipe Samba. E que mais, tipo... A essa distância também, porque é um bom sistema, afora as lacerações pós-mortem da queda ali de cima até a grade, a leitura avisa que existem ferimentos, principalmente na região do tórax, que você associa como de uma briga também. Como você já ouviu esses ferimentos. Danny J, filho da puta. As chances são basicamente muito grandes de serem ele, porque o Felipe Samba está com várias dilacerações de pancadas e como se ele tivesse participado de uma briga, assim como o Danny J. Nós já sabemos que ele participou de uma briga, né? A gente conseguiu essa informação que ele brigou com o Felipe Samba. Isso, e pelo jeito a briga não acabou tão bem. Pelo menos não com o Felipe Samba. E tem algum volume, alguma coisa que eu saiba que tem alguma coisa dentro, tipo, que ele tá usando, algum item, alguma coisa? Nada que denuncie isso. Não parece ter nada no corpo suficiente interessante pra ir até lá embaixo e olhar. Arthur, eu acho que seria um pouco desumano da nossa parte deixar o corpo pendurado ali, você não acha? Bom, se tem um jeito seguro da gente chegar lá, talvez seja uma boa ideia a gente atirar. Claro que tem, ó, você amarra uma corda aqui na minha cintura, aí você vai me descendo, e aí eu chego lá rapidinho. Oi? Vox, eu acho que a gente consegue chegar lá de formas menos improvisadas. Poxa, mas seria tão emocionante.
Minha adrenalina já tava 1000. Nem precisava desse vidrinho aqui. Vocês podem passar a próxima hora recuperando o corpo e deixando ali mais acessível na frota. Bom, na minha cabeça, então, o DND era uma das pessoas querendo a morte do reitor. Ele entrou em contato com o menino. Por quê? O menino foi chamado para voltar para as cidades antigas. Ele não foi. O DND era responsável disso, certo? Se ele brigou com o Felipe Samba e de alguma forma o Felipe Samba acabou morto e foi jogado o corpo aqui, então provavelmente ele conseguiu a aranha do Felipe e provavelmente ele passou essa aranha pro menino. Provavelmente, cara. Certo? E ele tem muita raiva dos professores mais antigos, porque ele acha que os professores mais antigos não respeitam os professores mais novos por causa da idade. E sem contar que o DND estava com altas dosagens daquela droga que a gente encontrou que era somente feita naquele laboratório do Hortocampo, né? Então... Isso não explica ainda que é verdade, a gente tem que passar na criogenia depois dos dormitórios. Não explica ainda como chegou o calmante nas mãos do menino. Exatamente. E por isso que nós temos que perguntar pra Hilda quem que foi pegar esses calmantes, né? Visto que na segunda semana o reitor ele não tomou esse medicamento. E apenas temos a informação de que a Daisy fez a solicitação. Só que a questão é, será que alguém foi buscar esses calmantes? Ou será que ele é enviado? E se foi enviado, a gente tem que saber o caminho. Saber se alguém interferiu de alguma forma. Bom, mas sendo a Hilda quem cuida da criogenia, não acho que seria difícil ela confiar no ex-marido e ter entregue na confiança dele. Mas a gente E Arthur, eu esqueci de te falar, mas se tem alguma pessoa que sabe o motivo deles terem terminado, com certeza é a Eleanor Soul. Digamos que possivelmente ela teria um affair. Não um affair, mas um interesse na Hilda. Quem diria? Pois é. Bom, mas vamos descobrir então. Vamos continuar o caminho, o dormitório, e aí depois a gente vê onde a gente vai. Provavelmente falar com o Mike, né? Vocês abandonam o corpo do vice-reitor, recuperado das grades lá de baixo, e depois de se limpar e seguir caminho, vocês se veem na última zona que vocês ainda não visitaram de toda a estação. À distância vocês já tinham visto algumas vezes os dormitórios dos alunos. Grande prédio quadrado, mas que funciona quase como um fosso na estação. A uma distância vocês observam o prédio da administração. E lá embaixo vocês sabem que fazem festas, bagunça, quartos de alunos, dormitórios. E aqui a parte de cima funciona como um jardim suspenso. A parte de cima que é a parte térrea também. Vocês começam a caminhar, descendo os longos corredores até lá embaixo, em busca de uma torre. Uma vez que a veem, começam a buscar a informação, decriptando dela quantas pessoas estiveram ali durante o dia. Vocês aprendem que meio-dia havia uma pessoa só nos dormitórios, 1h da tarde havia 3 pessoas nos dormitórios e depois não havia mais ninguém. Enquanto Arthur termina de confirmar isso, a atenção de Vox vai a um canto, num banco, do qual ele vai, se aproxima e encontra ali largado o que parece ser um aplicador de substâncias. E uma vez você conectando ele com a sua interface, você percebe que é um aplicador de calmante 14, que confirma a injeção de 7 doses, uma atrás da outra, hoje a 1h da tarde. Espera um pouquinho, que agora eu vou abrir aqui o registro em tempo real para ver se alguém esteve aqui no dormitório às 1h da tarde. Isso, Nakato e ninguém mais, né? Aí, dito isso, eu olho pro Arthur. Arthur, parece que temos aqui a injeção que utilizaram para aplicar as 7 doses seguidas no garoto. E foi às 1h da tarde, ou seja, se a gente descobrir quem esteve aqui às 1h da tarde, provável que a gente ache quem que foi que aplicou isso nele. Vox, no seu relatório do corpo do Nakato, você consegue ver aonde foi aplicado
o calmante? Em qual região do corpo? E a pessoa consegue aplicar ela mesma com esse aplicador? Todos eles são no pescoço, mas outra pessoa também pode aplicar. Mas vocês sabem que havia 3 pessoas nos dormitórios a 1h. Com todos os lugares descobertos, um de vocês pode ganhar uma característica nova, porque vocês se aventuraram e andaram por toda a estação, então um dos dois vai ser um conhecedor íntimo da estação. Quer pegar pra você, ou Guga? Não, fica com você, já tô com um monte de papo. O monte de papo, ele era pra quê mesmo? Para interações simples, perguntas sem muita consequência, mas nunca surgiu até o momento. Então, Arthur Celtic ganha uma compreensão ímpar ou íntima, acho que ímpar, da estação, ao fazer em um dia uma coisa que ele não fazia em um ano, que era visitar todos os lugares da estação. E parando para pensar e analisando como se visto de cima, várias conexões, vários movimentos começam a fazer sentido aqui para você. A gente consegue ver mais alguma coisa nos dormitórios que chame a atenção? As quartos fechados, mas nada que esteja ocupado a tempo suficiente para saber exatamente de onde a pessoa que estava aqui nos dormitórios estava dormindo. Vai ser um quarto como todos os outros. Vamos pra criogenia ou pros bares primeiro? Vamos pra criogenia e aí a gente já tenta descobrir quem que veio buscar esses medicamentos do calmante 14 lá. Mas beleza, bora pra criogenia. Com mais determinação do que antes, vocês fazem então sua trajetória de volta para a criogenia, descendo para a parte interior, onde fica de fato o laboratório no qual as pessoas que são congeladas são entregues. E mais uma vez lá, vocês encontram a professora Hilda Holiday. Quase que imediatamente o Arthur, já puto, está sendo tão enganado por todo mundo, quase que nem precisa esconder, quase na frente dela já puxa a sua aranha e começa a bater por onde Hilda andou. Ele aprende que meio-dia ela estava nas secretarias, às 13 horas ela estava nos bares e ficou lá até às 15 horas, o que bate com a história que ela já contou, tendo às 16 voltado para as secretarias e enfim mandada para a criogenia. Tá. E na torre a gente consegue ver o número de pessoas em cada área? Vocês percebem que ao meio-dia havia uma pessoa, só ouvi uma pessoa de novo às 17 horas. Apesar de vocês já estarem acordados, vocês se lembram que vocês não tinham nenhuma aranha consigo às 17 horas, quando vocês estavam levantando. Então, alguém passou no meio-dia na criogenia e a 1h pode ter ido nos dormitórios pra colocar o calmante no menino. Acredito que não, Arthur, porque pelo que a gente tá vendo nas nossas informações, quem esteve aqui meio-dia foi a Eleanor Soul. E após ela ter vindo na criogenia, ela foi pros bares, então... É verdade. Agora, o que ela veio fazer aqui? Vamos tentar perguntar... Hilda, olá, tudo bem com você? Quanto tempo? Vocês voltaram? Já podemos fazer aqueles exames? Ou ela percebe o Arthur bem estressado assim? Melhor não. Não se preocupe, Hilda. Nós só viemos tirar mais algumas informações de você, se você puder nos ajudar. Bom, a primeira pergunta que a gente tem pra fazer é com relação aos calmantes 14. Aos calmantes 14, né? Você nos disse que na primeira semana o reitor, ele mesmo veio aqui pra pegar os calmantes, certo? Ele fez os exames, eu vi que podia receitar pra ele e ele levou as suas 7 doses. Exatamente. Agora, na segunda semana, quem que veio buscar? Bem, como não tinha necessidade dele e a Daisy fez a requisição, ela mesma pegou. Foi ela mesma que pegou, então? Acho que sim. Eu estou ficando nervosa. Vocês parecem estressados. Não se preocupe, Hilda. Nós não estamos estressados, apenas estamos tristes com alguns acontecimentos. Mas eu não tomaria mais calmante 14. Não depois disso. Algo mais que eu possa ajudar? Você pode sim, Hilda. Você sabe se antes de você foi pro bar que horas mesmo? Meio-dia, perto do horário do almoço. E você sabe se alguém veio aqui no setor da criogenia nesse horário? Não, eu não perguntei de onde o pessoal veio.
Porque, se eu não me engano, você tinha nos dito que no bar você estava conversando com a galera. Sim. E logo depois da Elizabeth Garage sair, do Marek sair, você ficou com a senhorita Soul, certo? Sim. Digamos que ela passou aqui na Eugenia meio-dia. Você saberia nos dizer por quê? Não ter ideia. E do que vocês conversavam? Assuntos pessoais? As coisas são estranhas entre a gente. Então, depois que o pessoal saiu, nós estávamos conversando sobre a gente. Olha, minha querida, eu não quero me meter no assunto pessoal de vocês, com certeza não. Mas eu sei que você e a senhora Soul... Professora Soul. Professora Soul. Ela tem um leve gosto por você, certo? Ela já deve ter te contado isso. É, algo assim. E o seu ex, o DND, nunca estranhou o comportamento dele ou desconfiava de algo que ele fazia por trás dos panos? Porque eu confesso que o seu ex-namorado está envolvido em bastante confusão, viu? Bem, por isso achei importante falar pra vocês dos ferimentos dele. E você sabe que horas... E que horas mesmo que ele veio aqui pra tratar dos ferimentos? Bem, lá fora era fim do dia. Eu não lembro que horas era aqui, faz alguns dias já. 5 dias? Pelo menos. Entendi. E ele nunca tinha dito nada de você, dos planos dele? Ou você, quando morava com ele, você nunca viu nenhuma movimentação estranha? Nós pouco. Movimentação estranha? Você tá dizendo que ele estava me traindo antes? Não, eu estou perguntando se ele tinha contato com alguma pessoa, bastante contato. Se ele conversava muito com alguma pessoa em específico, se tinha alguém que frequentava a sua casa, ou se ele comentava muito de alguma pessoa. Então ele disse que comentava de todo mundo porque ele tem um pouco de complexo de inferioridade. É complicado, não dá pra dizer que ele é uma pessoa pior ou melhor por conta disso. É só um limite do que cada pessoa pode aguentar disso. Ele falava bastante de todo mundo, mas ninguém que ele gostasse mais ou menos. Bem, eu imagino que agora ele deve odiar a Eleanor e eu, então... Então ninguém frequentava a casa de vocês, conversava com ele, nada. Só o pessoal, quando ele tem trabalho, ou alunos, ou nada estranho. A gente foi casado há muito tempo. E nesses últimos instantes, nesses últimos tempos, você não poderia nos dar algum nome de pessoas que frequentavam lá? Pelo menos professores. Eu não sou mais casada com ele há muito tempo. Depois daquele dia que ele veio aqui, a gente mal se falou até hoje. Eu fiz perguntas, ele não me respondeu. A gente não está bem. Eu só tenho que cuidar de todo mundo porque é o meu trabalho. Hilda, eu vou ser sincero contigo agora, porque eu acredito que a gente tem uma relação de confiança e eu gosto muito de você. Então, se você puder nos... Eu sei que é complicado falar de términos de relacionamento e é desconfortável pra mim perguntar isso pra você nessa situação, mas o DND está envolvido em um assassinato e por isso que as suas informações sobre o término do seu relacionamento, sobre que perguntas vocês faziam pra ele, vai ser de extrema importância pra ajudar a gente chegar no verdadeiro culpado. Então, você quer ajudar realmente isso. E se você puder nos ajudar com essas informações, com certeza você estará ajudando também todas as pessoas dessa nave e a própria pessoa que faleceu injustamente pelas mãos do DND. Posso confirmar que ele veio aqui aquela... Eu não sei que horas eram. A estação estava de noite, lá fora. Ele precisava de ajuda, fiz análise, eu dei as drogas que ele precisava para sentir bem, a alimentação necessária para melhorar, nada muito mais que pudesse ser arrumado, que ele não saiu arrumado daqui. Eu não perguntei com quem ele brigou. E quais as discussões que vocês normalmente tinham? O que ele escondia de você? O que te deixava... Ele nunca escondeu nada de mim. Ele não tem capacidade de esconder coisas dos outros. Arthur, você tem alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito. E meio desconfortável também com as perguntas feitas. Olha, se Danny matou alguém naquele dia ou depois, pode ter a ver com coisas que ele tomava. Embora que
geralmente ele ficava mais pacífico depois que ele tomava elas. Quando ele estava brabo com alguém, quando ele estava irritado, tomar as suas coisas relaxava ele parava de falar mal de todo mundo. De achar que todo mundo estava atrás dele. Eu nunca achei que ele de fato estava certo em reclamar da posição que ele foi colocado. Ele se sentia inferior porque ele não estava aqui na fundação da estação como vocês. Mas pra mim isso nunca foi um problema, isso nunca foi uma questão entre a gente. E que posição que ele foi colocado? Como substituto do Arthur, mas ele era um aluno que foi colocado na posição de professor. Entendi. Nós não estávamos aqui na fundação da estação. Ele via isso como um detrimento, ou que os outros estavam tratando mal ele por conta de ele não ser um da velha guarda, entende? Mas até aí, Felipe não era da velha guarda e ele já é vice-reitor. Eu acho que falar mal dos outros só prejudicava ele aqui dentro, e não... Mas vocês estão certos que ele matou alguém? Estamos, Hilda. E por isso eu peço perdão pelas perguntas desconfortáveis, mas nós estamos chegando ao fim dessa investigação e eu e o Arthur já estamos cansados de ficar fazendo perguntas muito indiretas. Agora estamos chegando numa hora que a gente vai fazer perguntas mais diretas. Afinal, daqui a algumas horas, provavelmente você também estará no tribunal. Eu já estou fazendo essas perguntas para você para que a gente não precise fazer essas perguntas para você no tribunal e você tenha que responder isso na frente de todo mundo. Certo. Então sendo plenamente transparente. Isso. Então se você tiver mais alguma coisa para falar pra gente, Hilda, e você não queira que os outros saibam, você pode falar aqui conosco agora, porque senão nós teremos que fazer perguntas do tribunal e não será algo confortável você falar na frente de todo mundo, certo? Não que todo mundo já não saiba, pelo menos de quem está na estação. Mas Danny não tem razão de ficar brabo com todo mundo desta estação, a não ser quando se trata de eu e de Eleanor, porque de fato eu traí a confiança dele, e Eleanor teve grande parte nisso. Agora, se ele fez alguma coisa contra ela, eu só posso imaginar que tenha sido, de fato, movido. Hilda, não fique preocupado, não se preocupe. A Eleanor está bem e está na oficina fazendo os trabalhos dela. Ela está bem. Fora isso, acho que nós acabamos aqui, então nós agradecemos a sua ajuda e acredito que isso seja algo mais em relação a você, a Eleanor e ao DND. Bom, então é isso. Nós agradecemos, viu, Hilda? Vocês saem da criogenia, uma última caminhada pelas diversas salas de aula, encontram o professor Marcus Country do lado de fora da sua sala, respirando o ar noturno, olhando para as estrelas. Nota vocês se aproximando. Parece ainda meio chateado das coisas que ele aprendeu quando vocês estavam ali, mas teve algum tempo já para lidar com isso. E enquanto vocês se aproximam, o relógio Arthur usa a sua aranha para fazer uma leitura rápida de por onde o professor Marx andou. Meio-dia esteve na administração, depois foi para os bares e depois para o hortocampo, o que confirma que ele de fato estava lá andando com a professora Elizabeth Garage, mas conforme a sua história ele voltou para os bares e depois seguiu para as salas de aula, onde então permaneceu. Bom, você tem alguma pergunta para fazer para o Marx? Sim. Talvez você ache uma boa ideia a gente abrir o jogo com ele e ver se ele sabe alguma coisa do... Você, se eu não me engano, tinha uma relação de amizade com ele, não tinha? Sim, mas ele já revelou anteriormente no nosso papo anterior que ele não queria falar muito sobre o acontecimento do Mike. Bom, acho que vale a tentativa. Então a gente vai se aproximar do professor Marx. Infelizmente viemos, talvez, de chatear um pouco mais, mas já estamos caminhando para o final das nossas investigações e acredito que nós realmente precisamos saber de algumas coisas que você pode estar ciente. Saber é estar ciente, não é? Eu só sei daquilo que eu posso comprovar.
Exatamente. Ele dá um bocejo assim, cansado realmente desse dia. Para não tomar muito tempo, nós estivemos conversando com o professor Mike e... Bom, você sabe o que aconteceu exatamente naquele dia do acidente dele no anfiteatro? Eu não sei, mas o que quer que aconteceu mudou ele o suficiente. Nos separamos pouco tempo depois disso e, em parte por ele não conseguir deixar isso seguir adiante. Ele ainda deixava guardado no armário de casa a mesma roupa do dia em que aquilo aconteceu. Entendo. E quando vocês se separaram, imagino que ainda tenha ficado com ele. A casa ficou com ele. Certo. Você acredita que ele tenha mudado o suficiente para ter cometido esse crime que estamos investigando? Eu conheço o Mike o suficiente. Uma coisa é cometer um crime, outra coisa é tirar a vida de um professor. Viver todos esses anos aqui na estação fizeram mal para as nossas cabeças, sabe? Nós não vemos mais os garotos, os alunos, como pessoas. Eu acho que é esse o ponto que Mike chegou. Mas ele nunca levantaria uma mão contra um professor. Entendo. E eu devo voltar também ao assunto de sua conversa com a professora Elizabeth. Você disse que ela estava se consultando com você. É sobre o que exatamente era esse desabafo? Ela se vê numa situação delicada. Ela não tem uma disciplina que fosse de interesse de muitas pessoas. Na verdade, agora com isso que está acontecendo, eu penso o quão mais interessante a área dela seja, na verdade. Ela estava tendo dúvidas a respeito da estação e nosso trabalho aqui. E se valia a pena se dedicar tanto tempo para só ter 2 alunos, quando um deles fez o que fez. Sim. E você conhecia os seus alunos? Os de Elizabeth, no caso? Creio que não. Curiosamente, nenhum dos alunos que estuda criminologia tinha interesse em aprender mais sobre ontologia. Eu não quero chamar a área de Elizabeth de fútil, mas eu acho que julgar o homem pelas atitudes individuais dele não seja um caminho mais fácil de atingir a compreensão, e nem o caminho mais garantido de achá-lo. Sim, devo concordar. Bom, professor Vox, você deseja trocar alguma ideia com o professor Marx? Não. Marx parece cansado. Não quero mais tomar tanto tempo dele. Ele precisa descansar, afinal, daqui a pouco o tribunal vai entrar em sessão e... Bem, só posso torcer que isso seja breve. Nós também, meu amigo, nós também. Vocês se despedem dele, mais uma vez para os bares. Aquela chuva, mais uma vez, que escorre pela parede do hortocampo. E o bar de Mike Metallic, ali na frente. Pouco antes de sequer entrar no bar, o Arthur puxa a aranha para fazer a verificação e confirmar que, de fato, ele esteve meio-dia nas vizinhanças e 1 hora ele estava no monitoramento, às 14 e às 15 estava nos jardins, às 16 nas secretarias e às 17 nos bares de novo. Eu vou olhar pro Arthur antes de entrar no bar, né? Arthur, parece que agora nós teremos o diálogo mais difícil que a gente teve até agora, porque muitas provas apontam pro Mike. Então, o que você recomenda? Como você recomenda a gente fazer isso? Bom, você é o especialista em pessoas aqui, então eu acho que nada mais justo do que você tentar conversar de uma forma que não enfureça. Inclusive, se você quiser, como ele já te confidenciou que não foi um acidente, se você preferir, eu posso esperar por um sinal seu do lado de fora do bar para ver se ele trata melhor sobre o assunto, sem a minha presença. Mas como que era a relação de trabalho entre vocês dois? O professor Mike, ele foi um dos seniors aqui junto com você, então eu sempre quis manter uma boa relação. Afinal, quando eu cheguei, ele foi um dos que conseguiu me explicar melhor sobre o funcionamento de cada parte dessa estação. Entendi. Bom, se você não se sente à vontade,
Você pode esperar aqui fora, ou se você quiser a gente vai junto. Você que sabe. Bom, na verdade eu prefiro ficar aqui de fora porque eu acho que ele não vai ficar à vontade de conversar sobre em minha presença. Tudo bem. Eu daria o sinal, então fique atento. Ok. Enquanto vocês combinam quem vai e quem fica, vocês percebem um holograma surgindo na mão de ambos os dois. Uma notificação. Defragmentação programada para iniciar. Julgamento iniciando em N-15. Vocês têm 15 minutos antes do julgamento começar, porque alguém deu início à defragmentação.